Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal. Eu preciso dar algumas considerações para vocês. Felipe, o gráfico não fechou legal, mas você falou que 40 mil é uma zona interessante para comprar no vídeo de ontem. Isso se mantém? Sim, isso se mantém. Haja vista que todo o território de compra começa de 41.200, a gente considera os pavios. Eu gosto de fazer isso, tá? Não quer dizer que seja uma regra. Eu gosto de pegar o candle desde o pavio que ele fechou e abriu até o máximo do pavio e considerar toda esta zona uma zona de compra, que é justamente a zona que compreende 41.200 a 40 mil. Entretanto, uma coisa nós precisamos analisar, e eu puxo aqui para o gráfico diário antes de ir para o gráfico semanal. Observa aqui, o gráfico fez um fundo na região de 41.800, ensaiou uma alta, perdeu esse fundo e buscou a zona dos 40.200. E ele novamente tentou durante dois candles romper a máxima do que seria o candle de reversão e não confirmou. Logo, não é um candle de reversão. O que você está querendo me dizer, Felipe? Estou querendo te dizer que isso aqui não é um candle de reversão. Porque ele tentou na primeira, tentou na segunda e não rompeu. Justamente buscou a média de 50 períodos. Temos duas opções a partir de agora. Uma com mais probabilidade e a outra com menos probabilidade, obviamente. Considerando que o espaço entre o último fundo e o penúltimo fundo e o último fundo foi pequeno, nós podemos entender, por um ponto de vista mercadológico, que o volume de trading aqui foi bem inferior do que o volume de trade aqui, o que corrobora para o fato da afirmação de que 40 mil é o suporte. É assim que a gente interpreta gráfico. Então não seria errado nós fazermos um fundo duplo em formato de U invertido e voltarmos a subir e formar o que seria um W aqui. Não seria errado. Portanto, estou dizendo isso no início do vídeo porque essa possibilidade é real. Felipe, e se formar isso aí, vamos romper 41 mil? Aí é outros 500, a gente vai só saber quando acontecer. Então eu não posso dizer que o gráfico vai ter força para romper 48 mil agora. Mas eu posso dizer que existe uma chance real disso aqui também formar um fundo duplo dentro dessa zona aqui, certo? De 41.200 a 40.200, essa zona de $1.000, e voltar a subir. Sendo um fundo ascendente, sendo um fundo duplo, buscando aqui o super trend, ou sei lá onde vai ser o fundo disso aqui. 40.500 tinha bastante ordem da última vez que eu vi, que justamente é a base do super trend aqui, certo? É possível que isso aconteça? Sim, é bem possível que isso aconteça. Forme aquele N, pode ser também. Porque a ideia aqui, né, mostrando para vocês exatamente, é que essa zona aqui pode ser retestada sim. Se por duas vezes nós tentamos romper a máxima do candle de 42 mil e falhamos, a tendência é que ele busque uma camada de liquidez mais embaixo, para aí sim buscar força para voltar a subir, já que nós sabemos que essa parte aqui dos 40 mil é uma parte do gráfico onde o nível de vendas decai absurdamente, ou seja, é um suporte gráfico nessa zona aqui. Então, se o gráfico tentou por duas vezes perto de 41 mil e não conseguiu reunir forças para romper, talvez ele ache essa força lá embaixo, perto de 40.500. Então, fiquem de olho para as próximas horas. Pode ser que isso aconteça sim, certo? Pode ser que isso aconteça sim. A não ser que haja um inflow gigantesco e ele rompa agora, mas de qualquer forma mostraria que 40 mil é o suporte se isso aqui voltasse a subir. Mas em questão de probabilidade, eu diria que é muito mais factível ele dar um voozinho aqui embaixo, que é bom que ele faça um fundo duplo, né? Se a gente desce para 4 horas, a gente vê que isso é muito possível, já que olha a quantidade absurda de candles sem movimento nenhum. Voltou, buscou aqui embaixo e volta a subir. É bem possível. Ah, mas e romper isso aqui para cima também é possível? Também é possível, né? Do Bitcoin que a gente está falando. Mas eu diria que a probabilidade maior é ele reunir alguma liquidez ali entre esse retângulo que eu criei aqui para depois voltar a subir. Certo? Vamos até dar uma olhada no Bitcoin Wisdom para ver se ainda continua com uma quantidade absurda de ordens lá. Para ver se é factível o que eu tô falando. Quanto abre aqui, eu quero dizer o seguinte para vocês. Outro motivo para queda foi isso aqui. Vou deixar essa notícia no card, mas eu vou dar um briefing. É basicamente
parte, né, da queda do Bitcoin foi muito em relação às mineradoras. Por quê, Felipe? Bom, o processo de halving é um processo... Olha lá, ó, quantidade de ordens em 40 mil. Aumentou drasticamente. Então isso mostra que é possível, tá? O que acontece? Pensa comigo. O processo de halving é um processo que torna o Bitcoin deflacionário. Então, se ele é deflacionário, significa que a potência de criação do Bitcoin é diminuída pela metade. Então, se um minerador, vou conjecturar, eu entendo pouco do processo de mineração em questão de retorno, não no processo em questão de criação. Criação até entendo, mas em questão de retorno. Mas vamos dizer que o cara demore, sei lá, uma semana minerando com X máquinas para conseguir um Bitcoin inteiro. A partir de agora, com essa mesma maquinária, ele vai conseguir meio Bitcoin. Só que imagina que para conseguir um Bitcoin inteiro em uma semana, o cara tem que ter um galpão inteiro minerando para ele. Um custo de luz absurdo, imposto, e gestão, e maquinário, e peça, e todo aquele, né? Eu tenho um computador e meia dúzia de periféricos, volta e meia tá quebrando um, eu tenho que trocar. Imagina um galpão com 1000 placas de vídeo. Deve ser difícil. O ponto é o seguinte, com o processo de halving sendo cortado pela metade, o emprego desses caras fica, obviamente, pensa comigo, se vai cortar 50% da produção, o cara tem que ter o dobro de máquinas para fazer o que ele fazia antes. Tá comigo? Matemática básica. Cortou pela metade, pô. Então, para ter a produção de antes, eu preciso dobrar a produção. Loucura, mas é o que acontece. Então, existem mineradores que vão fazer isso. E como que eles vão fazer isso? Com o dinheiro que eles estão despejando agora. Não adianta o cara querer vender no halving. Porque no halving é loteria. No halving a gente pode estar em 60 mil dólares de novo, ou a gente pode estar buscando aqui embaixo em 32. Porque a gente não sabe como o mercado vai reagir. Aí os caras pegaram uma notícia dessa de ETF, pô, ETF é buy the rumor, sell the news. A parada pode cair. Então o que eles fizeram? Taca fogo no mercado. Porque os caras estão minerando desde aqui de baixo. Estão minerando desde aqui de baixo. Então sabe Deus quantos bitcoins eles conseguiram acumular até aqui. Aí o cara vai pensar em segurar isso aqui mais tempo, sabendo que daqui a pouco vai ficar ruim para ele? Não, taca logo fogo. Compra logo novas máquinas, certo? Aproveita a expansão, Nvidia crescendo pra caramba, entendeu? Placa de vídeo voltou a ficar um pouco mais barato do que estava há uns anos atrás, entendeu? Taiwan voltou a exportar mundialmente lá os microchips, então show. Vai lá, pega. E foi isso que ajudou a acontecer, claro, sem excluindo o processo de trade em si, de gente compra e vende em momentos específicos, porque isso movimenta o mercado também, mas a gente quer aquele motivo-chave. O motivo-chave não foi os ETFs, foram as mineradoras, certo? Essa notícia aqui, inclusive, mostra, né, que todos os ETFs estão muito positivos, está tudo fluindo muito bem, houve uma entrada absurda, porém, mineradores realizam parte dos seus lucros porque justamente é o que os mantém no mercado. Então foi por esse motivo, e esse motivo em si não tem força para fazer com que o gráfico volte à região dos 32 mil. Claro, esse motivo pode ser o início de uma tsunami, aquela primeira mexida nas placas tectônicas lá, que causaria uma inundação maior? Pode, mas eu acho difícil nesse cenário a gente ter esse tipo de inundação agora. Por isso que eu digo fatalmente que a zona dos 40 mil está se tornando a nossa principal zona de suporte. Eu não queria, por mim seria mais interessante a gente comprar mais embaixo, mas o que o gráfico está desenhando para a gente agora é que 40 mil não é algo que ele quer perder, certo? Ele deixa isso bem claro quando ele toca 3 vezes nessa ali, ó, o gráfico de linhas registra o mesmo fundo em 41.300 aproximadamente, certo? E a tendência, sendo bem sincero, é que ele segure por essas zonas. Então qualquer toque dentro do retângulozinho, para mim é interessante sim a compra. Claro, ainda considerando que não se formou de fato isso aqui como continuidade, vale a pena estopar abaixo tudo que for comprado aqui, porque a gente vai agir na prudência, né? A gente vai agir na... tocou aqui 40 mil, deixei minha compra aqui, Felipe, eu estoparia um pouquinho abaixo, se você for um pouco mais ousado, um pouco mais abaixo, porque acho que vale a pena, faz sentido, né?
a gente trabalhar na cautela. Mas o que a gente tem nesse momento para o gráfico são essas considerações. Observa que por 4 vezes ele deixou pavios que entraram nesse retângulo, porém nenhum deles fechou nesse retângulo. Todos eles entraram aqui, acharam uma região de liquidez, acharam compra, acharam defesa e voltaram a subir. Então nesse momento é essa zona aqui que a gente olha. Quando a gente olha para o RSI semanal, volto a dizer o que eu disse no vídeo de ontem. Não temos força ainda para uma segunda alta. Então por mais que suba, pode ficar nesse lenga-lenga aqui por mais algumas semanas. O importante para a gente é que, caso mantenha esse lenga-lenga, o RSI vai confirmar cada vez mais que 40 mil é o suporte e, por consequência, a gente vai poder fazer compras aqui tranquilamente até que o halving chegue e seja aquela impulsão que o gráfico precisa. Eu não estou reclamando se ele lateralizar aqui, gente. Não é ruim para a gente, tá? Porque 40 mil vai se tornar cada vez mais a zona de suporte, a gente vai cada vez mais adquirir Bitcoin a um preço legal. Vamos dar uma olhada aqui no MACD. Para ver se ele mostra alguma coisa de diferente. Não, ele está mostrando inclusive, ó, a aproximação das linhas já pensando em romper. Então, se romper essa aqui para essa aqui, a gente vai ter uma caminhadinha abaixo aqui. É bom que a gente fica de olho no MACD para ver aonde que ele vai demonstrar uma possível zona de suporte. Então, Felipe, você está me dizendo que você excluiu completamente a possibilidade do gráfico cair abaixo de... Até aqui mostra 41.500 como zona-chave. Você exclui totalmente a condição do Bitcoin romper abaixo de 40? Não, porque se você olhar o mensal está deixando um candle de reversão. Então, se ele está deixando um candle de reversão e a mínima desse candle de reversão é 40.150 aproximadamente, não, é 40.280. Nada impede que no início de fevereiro a gente tenha algo desse tipo. Nada impede. Por quê? Porque o mensal está deixando bem claro pra gente que existe uma possibilidade de queda, certo? Um pavio muito grande para cima, um pavio minúsculo para baixo e um corpinho que, né, não está muito atrativo. Então, de certa forma, o mensal, se fechasse dessa forma agora, tornar-se-ia muito mais atrativo a vendas do que a compras. Então, não estou dizendo para vocês que a possibilidade de cair abaixo de 40 é zero. Estou dizendo que nesse momento 40 está lutando para se tornar o suporte. Se ele continuar confirmando com toques e seguragens ali, se é que essa palavra existe, né? Toques e retestes ali com defesas, é pra gente comprar. Não é pra gente ficar de fora, não. Certo? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Beleza? O diário, inclusive, ele registra um MACD negativo. Deixa eu aumentar aqui. Ele registra um MACD negativo, mas já com um ensaio, né, do que pode ser o início do retorno, né? Linhas já fazerem algo desse tipo. Claro, nesse processo que eu estou dizendo aqui, do gráfico buscar dentro do retângulo aqui, é o processo onde as linhas começam a fazer a sua curvatura e voltar a se encontrarem lá na frente. Abaixo do zero ele já está. Então, dentro de uma zona onde ele pode formar um suporte no gráfico diário, ele já está. O que a gente precisa é que ele confirme isso. No semanal ainda continua bem esticado, por isso que eu acredito em um sobe e desce no gráfico diário, porém uma lateralização que ainda talvez dure mais um tempo no gráfico semanal. O que é interessante para quem trabalha no swing trade, para quem trabalha no próprio futuros, porque a gente tem uma range aí confirmada de 10% de trabalho. A gente tem uma range confirmada. O que é uma range confirmada, Felipe? É a range que a gente tem daquilo que já foi tocado várias vezes como topo e como fundo. Mais ou menos aí 10 a 11% entre 40 mil dólares e 44.500 aproximadamente. Essa zona que a gente chama de zona confirmada. Todos os candles chegaram ou perto ou próximo disso, tanto para baixo quanto para cima. O que significa dizer que se for para ele lateralizar entre essa zona, dá para a gente capitalizar muito. Tanto na ida quanto na volta. Dá pra gente capitalizar bastante, sim. Certo? E aí é ficar de olho no gráfico.
ver o que a gente vai conseguir, ver como é que vai ser essa semana. Se confirmar esse fundo duplo aqui, certo? Se confirmar esse fundo duplo aqui, que o volume já está minúsculo, na primeira queda houve uma demandada muito forte, houve um fundinho minúsculo, inclusive... Deixa eu ensinar uma coisa para vocês já que estamos aqui. Lição gráfica para quem ficou até aqui o final. É muito comum que quando o gráfico forma um fundo, após ter formado um topo, fez o topo perto de 49 mil, fez o fundo em 41 mil, é muito comum quando ele não consegue romper a 0,23, ele perca o fundo. É muito comum, quase uma regra. Rompeu, buscou, testou a 0,23, não conseguiu romper, ele vai perder o fundo. É quase certo, tão certo quanto a luz do dia que isso vai acontecer. Certo? Não é uma regra universal, porque obviamente existem casos que excedem a regra, né? Mas é muito comum isso acontecer. Tá? Então, se você estiver trabalhando no gráfico de 5 minutos, de 1 hora, identificar uma, né, expansão tanto para cima quanto para baixo dessa magnitude, traça a Fibonacci, segurou na 0,23, você pode entrar a favor da tendência, que no caso aqui era de baixa. Primeiro, porque é inteligente operar a favor da tendência. Segundo, que a probabilidade sempre é de rompimento e de continuidade, o que não é comum em relação a 0,5. Geralmente, quando ele retesta 0,5, ou ele busca 0,23, ou ele busca algo próximo de fundo duplo. Porque 0,5 já demonstra que houve uma força gráfica. Certo? Demonstra que houve uma força gráfica que levou o gráfico até um ponto-chave. Ele pode voltar para fazer um fundo duplo, ou pode retestar 0,23 em 41 mil, o que inclusive coloca dentro do nosso retângulo. Certo? Obviamente, outra regra que não é absoluta. Existem suas variáveis. Mas já que buscou a 0,5, existe uma probabilidade alta de que ou ele toque na 0,23 ou ele faça um fundo duplo. E não perca esse fundo aqui. Esse é o principal. Certo? Dito isso, cliquei no errado. Finalizamos o vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não esquece, tudo que eu falo aqui, eu rego de muito estudo. Eu vivo para estudar. Eu amo estudar, eu amo fazer o que eu faço aqui. Então, se você quer aprender tudo que eu sei, muito mais detalhadamente, muito mais esmiuçado do que eu falo aqui nos vídeos, meu livro tá na descrição, fica à vontade, dá uma olhada, vê se te agrada. Certo? Tudo feito com mais absoluto nível de estudo e clareza para você entender. Certo? Deixa o like. Compartilhe esse vídeo. Felipe, não entendi alguma coisa, achei muito complexo. Deixa nos comentários aí, Felipe, o que você... Papai, a gente vai tentar conversar, a gente vai tentar elucidar isso pra você. Certo? Porque o mais importante pra mim é passar um recado positivo, é passar um recado que realmente vai te ajudar a botar dinheiro no bolso. Que é isso que a gente quer no final das contas. Certo? É isso. Valeu. Muitíssimo obrigado.